Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta e mestre pela UFJF, e eu sou especialista em fazer o fisioterapeuta faturar mais de 7K por mês com técnicas avançadas. E o tema da live de hoje é a importância clínica do músculo glúteo médio para ser um fisioterapeuta referência. Então, esse é o nosso episódio de número 101 do programa Bom Físio, e é um programa onde eu ensino fisioterapeuta, aquele fisioterapeuta que já está formado há mais de 2 anos e ele já está atuando no mercado de trabalho há mais de 2 anos, eu ensino esses fisioterapeutas novas estratégias para ele alcançar um faturamento de mais de 7K por mês, atendendo com técnicas avançadas. E o tema de hoje, como é sobre o músculo, né, glúteo médio, como eu comecei falando, ele é um músculo muito esquecido pelos fisioterapeutas, e eu vou te mostrar na live de hoje, no conteúdo de hoje, você vai sair dessa live sabendo a importância clínica desse músculo, então nos pacientes, principalmente os pacientes com disfunções nos membros inferiores. Então, aquele paciente que tem uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor na lombar, alguma disfunção no quadril, você vai começar a ter um entendimento, né, um raciocínio clínico de como o glúteo médio faz diferença na vida desses pacientes e que a gente, muitas das vezes, negligencia esse músculo, não dá tanta confiança para ele como deveríamos. E ele faz uma diferença no resultado que você vai gerar com esse paciente, no resultado dele ter uma melhora mais rápida, alívio da dor mais rápido. Então, hoje nós vamos falar das implicações clínicas, sintomas, avaliação, melhor tratamento. Então, quais são as técnicas mais avançadas para você fazer um fortalecimento adequado com esse paciente que apresenta uma fraqueza no músculo glúteo médio. E eu já adianto que fazer abdução não está errado, mas não é a forma de você fortalecer esse músculo com o seu paciente. Então, se quando vem na sua cabeça, eu preciso fortalecer o glúteo médio do meu paciente, ficar realizando abdução de quadril, você não vai gerar um resultado bom com ele. Então, já venho trazendo aqui, já vou mostrar para vocês as técnicas mais avançadas. Vou dar 3 exemplos, 3 exercícios avançados, comprovados cientificamente. Tem o artigo aqui, quem quiser o artigo, um artigo de 2020 ou 2022. Deixa eu só confirmar aqui para mim não errar o ano do artigo. Ele é de 2022. Então, vou falar para vocês sobre esse artigo também, que eles comprovaram, né, uma revisão sistemática, e eles fizeram essa comparação. Qual exercício é melhor? Então, é importante a gente saber qual é o exercício que é melhor, porque às vezes você está realizando um exercício com o seu paciente, achando que está indo no caminho certo, achando que vai resolver o problema dele, que vai fortalecer esse músculo, e não está, porque esse exercício não vai gerar o resultado que você quer. E aí, quando você resolve o problema do paciente, resolve isso mais rápido, né? Você faz uma recuperação mais rápida com esse paciente, você mostra a sua valorização. Você automaticamente você já é visto como um profissional diferenciado. E aí você pode se valorizar. Então, é esse o caminho. Quando você usa técnicas mais avançadas, técnicas mais atualizadas, você gera um resultado mais rápido, um resultado eficaz, e quando você gera um resultado eficaz, o paciente te vê como um fisioterapeuta que resolve. E aí você pode aumentar o seu valor, você bate o marco aí do faturamento de mais de 7K por mês. Tá? E aí a gente só tem a ganhar com isso, a gente só vai aumentando o faturamento. Então, é nessa linha de raciocínio que eu ensino, que eu falo aqui nas minhas redes sociais, em todas as minhas redes sociais, eu ensino o fisioterapeuta a faturar mais de 7K por mês. Então, vamos
ao glúteo médio, né? Então, quais são as funções? Então, antes da gente começar a falar das suas implicações clínicas, a gente precisa ter em mente qual é a função, o objetivo, a atuação do músculo glúteo médio. Então, ele atua junto ali, né, com o glúteo mínimo, ele atua ali na articulação do quadril, principalmente na abdução da coxa. Ele faz um movimento de rotação medial da coxa, na parte anterior, e o principal, ele estabiliza a pelve. Então, ele gera essa estabilização, ele gera essa pelve estabilizada. E para que a gente precisa de uma pelve estabilizada, Rayane? Principalmente durante a marcha. Então, quando a gente vai andar, é importante você ter essa pelve equilibrada, estabilizada. Porque ela desequilibrada, ela desestabilizada, você vai gerar compensações nesse sacro, que esse sacro vai gerar uma compensação nessa lombar, e aí vem encadeando, né, vários sintomas nesse paciente. Então, um paciente com uma dor na lombar, o problema dessa dor na lombar pode sim ser esse glúteo médio fraco. E às vezes você está lá em cima dessa lombar e faz uma intervenção, faz outra, e faz tudo que você imagina, e coloca um monte de recursos físicos, e coloca um monte realiza um monte de intervenção para poder realizar uma liberação miofascial, uma vasodilatação, e o problema está no glúteo médio. Aí, quando você fortalece esse glúteo médio, a lombar para de doer. Porque esse paciente não vai parar de andar. Então, quanto mais ele anda, né? Se for um paciente que deambula e tem essa dor na lombar, então, quanto mais ele anda, mais movimento ele faz, mais marcha ele faz ao longo do dia, mais compensação ele está gerando, maior será essa dor dele nessa lombar. Então, é por isso que a gente precisa investigar de onde vem essa dor. O que está gerando essa dor? E não só isso. Ah, Rayane, eu já identifiquei. Basta só identificar que o meu paciente apresenta uma fraqueza? Não. Porque você, beleza, identificou o problema, identificou a causa da dor, mas aí você usa uma intervenção desatualizada. Uma intervenção que não é avançada, uma intervenção que não está de acordo com a base científica, com os artigos científicos. Você não vai gerar um bom resultado. Então, é por isso que a gente precisa caminhar, né? O nosso pensamento é caminhar isso lado a lado. É você fazer um bom diagnóstico fisioterapêutico, a encontrar ali, né, o problema, o que está gerando essa dor, e usar as intervenções, as técnicas avançadas para você gerar um resultado bom. E aí, um dos motivos da nossa profissão ser desvalorizada é isso, é porque às vezes a gente para no tempo. Ah, eu já formei, eu estou formada há 2 anos, eu estou mais do que fresca, acabei de sair da faculdade. Ou eu tenho 4 anos de formado, acabei de sair da faculdade. Ou acabei de fazer uma pós, ou entrei numa pós, mas as coisas mudam, as coisas desatualizam. Eu tenho 7 anos de formada, tem muita coisa que eu aprendi, que hoje em dia não usa mais. Eu tenho uma pós-graduação em traumato-ortopedia, tem muita coisa que eu aprendi que não usa mais hoje. Então, é por isso que a gente precisa estar sempre usando as técnicas avançadas e se atualizando de acordo com o que vem surgindo. Então, o que é mais novo? Qual que funciona mais? Qual que funciona menos? Então, vou usar o que funciona mais com o meu paciente, porque assim eu vou gerar um resultado melhor com ele. E eu gerando um resultado melhor com ele, isso não é bom só para o paciente, não. Para mim também, porque eu aumento a minha valorização. É assim que a gente aumenta a nossa renda também, porque quando você aumenta a sua valorização, o paciente te vê como uma autoridade naquilo que você faz, e com isso ele não reclama em você cobrar um pouco mais caro, em você aumentar o seu valor, não reclama porque o paciente quer solução, ele quer resolver o problema dele. Então, quando você tem aí voltando aqui, o glúteo médio. Então, quando você tem um paciente, como a gente disse, ele está com uma dor na lombar e você não observa se ele apresenta uma fraqueza de glúteo médio, você vai fracassar no seu tratamento, porque
provavelmente o problema dessa dor está ali naquele glúteo médio fraco. Então, todo paciente que você for atender com alguma disfunção no membro inferior, então ele tem uma dor no joelho, ele tem uma dor no tornozelo, ou ele tem uma instabilidade no joelho, ele lesionou o ligamento cruzado anterior, ou ele sofreu uma entorse de tornozelo, ou ele apresenta alguma disfunção ali pélvica, qualquer problema ali que envolve região lombar, pélvica, membro inferior, joelho, bursite trocantérica, qualquer disfunção, pata de ganso, tendinite da patelar, qualquer disfunção do membro inferior, você tem que acender uma luzinha para avaliar nesse paciente a fraqueza do glúteo médio. Porque provavelmente esses pacientes vão apresentar essa fraqueza no glúteo médio. E aí não vai adiantar. Pensa aqui comigo, não vai adiantar você ficar tratando ali aquele problema, aquela dor, aquele sintoma do paciente, a dor, fazendo exercícios, se você não trabalhar o glúteo médio, que ele é a base para estabilizar essa pelve. Então, falou em membro inferior, disfunções do membro inferior, a gente tem que acender essa luzinha, a gente já tem que ter em mente trabalhar, realizar, né, identificar se o paciente apresenta essa fraqueza e trabalhar o glúteo médio desse paciente, fortalecer. Mas como eu disse, não adianta você querer fortalecer glúteo médio do seu paciente fazendo simplesmente exercício de abdução de quadril ali, paciente em pé, né, abre e fecha a perna. E esse exercício aqui, ó, vou compartilhar com esse. Não adianta você querer, Rayane, identifiquei que meu paciente apresenta uma fraqueza de glúteo médio. Vou passar abdução para ele, abdução de quadril, para me fortalecer o glúteo médio, certo? Não. Já tem atualidades falando que esse exercício, ele fortalece quase nada o glúteo médio. Ele não atinge de forma direta o glúteo médio. Existem outros exercícios que são mais eficazes, mais avançados, que vai trazer um resultado mais rápido. Que exercícios são esses? Eu vou te contar aqui já já. Vou compartilhar com vocês quais são esses 3 melhores exercícios. Existem vários, tá? Como eu disse, tem um artigo que eu li, analisei a qualidade metodológica, é um artigo bom, um artigo onde ele foi feito com todo o embasamento, ele não tem viés, né? Ele é um artigo bom, a gente pode confiar nesse artigo, ele apresenta pouco viés, artigo sem viés é muito raro, não existe, né? E ele traz uma lista de exercícios que são mais eficazes para você realizar, atingir o glúteo médio e fortalecer o glúteo médio. Então, eu vou te ensinar esses 3 exercícios avançados, né? Para você sair dessa live já aplicando nos seus pacientes. Então, para você já gerar um resultado mais rápido com esse paciente, para você resolver essa disfunção do paciente mais rápido, de forma mais eficaz, e você ser visto como um fisioterapeuta referência, valorizado, tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento. Então, não adianta. E é um exercício que, na maioria das vezes, vem na nossa memória, né? A gente falou de fortalecer glúteo médio, a gente pensa nesse. Então, não adianta você fazer esse, não. Vocês vão aprender aqui 3 exercícios diferentes para realizar. E como eu disse, esse é um dos motivos, né, que leva à nossa desvalorização, a desvalorização da nossa profissão, da fisioterapia e, consequentemente, a desvalorização do profissional. O profissional querer, o paciente querer desconto, o paciente falar que fisioterapia não resolve, né? Então, a gente se colocar nessa situação. Qual situação, Rayane? A situação do fisioterapeuta realizar intervenções, realizar exercícios sem fundamento. Vou passar esse aqui por passar, vou pedir o paciente para fazer esse aqui de abrir e fechar para poder passar o horário. Então, a gente não tem muito um fundamento, né, sobre o caso do paciente, raciocinar o que precisa ser fortalecido, raciocinar de onde está vindo o problema, qual é a causa dessa dor, onde eu posso atuar com esse paciente, quais são
as intervenções mais avançadas, que vão gerar um resultado mais rápido, né? E não ficar realizando aquelas técnicas lá do tempo, né, do EPA, lá da época do 1900 e bolinha. Então, é preciso a gente usar intervenções avançadas. É preciso, é importante para gerar um resultado rápido para o paciente e a gente ser visto como aquele fisioterapeuta que funciona, que resolve. A gente precisa entregar, mostrar isso para o paciente, né? Porque aí, pensa aqui, ó, vamos refletir aqui, pensa aqui comigo. Quando você é valorizado, você entra naquela frase do barato sai caro. Então, quando você vai num profissional, aquele profissional faz uma intervenção, um atendimento, 2, 3, 4 e não resolve o seu problema. Então, quanto mais vai fazendo, mais você vai ficando desanimado, porque não funciona. Aí ele sempre fala assim: ah, não, minha filha, o barato sai caro. Então, quando você é um profissional que resolve, ah, mas o seu valor é mais alto. Nossa, não, tem aquela profissional que cobra 3 vezes mais barato, ela é 3 vezes mais caro, mas ela resolve. Aí entra, quem nunca ouviu essa frase, né? O barato sai caro. Então a gente escuta isso muito. Então, quando você resolve, você é visto como um profissional diferente. E também tem aquela outra frase: é caro, mas compensa. É assim que a gente vai valorizar a nossa profissão, valorizar a nossa atuação, os profissionais, outros profissionais, os pacientes, ver a gente como um profissional que resolve, que é fundamental. Que a gente não está aqui só para poder pedir o paciente para esticar um elástico, mas não, a gente tem um fundamento por trás. A gente tem um raciocínio por trás e a gente usa a técnica mais avançada, né? Não adianta ter só raciocínio, tem que ter os dois, o raciocínio e a atualização, usar as técnicas mais avançadas. A Jana comentou aqui, boa noite, Jana. Tem um paciente com tendinite do glúteo médio na fase inflamatória. Que protocolo eu devo usar? Provavelmente ele está aí com essa inflamação, com essa tendinite do glúteo médio e também pode estar com uma inflamação aí da bursa trocantérica, certo? Que aí faz aquele exame aí, deu bursite trocantérica com inflamação do glúteo médio. É isso. Olha, para esses casos, tem um tratamento bem direcionado, específico, atualizado, com técnicas avançadas, lá no canal do meu YouTube. Quem está aqui comigo no YouTube, eu também estou ao vivo no YouTube. Quem está comigo aqui no YouTube, dá um oi aí, curte esse vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. E, Jana, lá tem uma live específica para a bursite trocantérica com tendinite do glúteo médio. Por quê? Aí o tratamento, né, a conduta, o que eu devo fazer, envolve várias situações por trás disso. E eu explico isso tudo lá. Então, existe sim um tratamento mais atualizado, mais específico para esses tipos de paciente. Hoje eu estou focando mais aqui no glúteo médio, as disfunções, né, a importância clínica do glúteo médio e não entrando em uma disfunção, uma patologia específica. Mas no canal do YouTube você vai encontrar essa live, tá bom? Depois, acabando a live aqui, eu vou deixar nos stories o link dessa live. Aí você clica lá e assiste, tá? Tá bom? Só para mim não desfocar muito aqui, porque aí entram várias situações. O que você precisa avaliar, qual foi o que gerou essa inflamação. Então, você precisa identificar a causa dessa inflamação. Será que essa inflamação no seu paciente é devido aí à diferença dos membros inferiores? Será que ele tem uma contratura do ilho-psoas? Então, isso tudo você precisa avaliar para montar o seu plano de tratamento focado, direcionado. Então, é aí que entra, gente, a riqueza da nossa área. A nossa atuação, a nossa profissão é muito rica. Eu sou, assim, completamente apaixonada pela nossa profissão. Por quê? Para cada paciente, igual aí, né? O paciente da Jana com tendinite do glúteo médio. Existem 4 formas, 4 maneiras, né?
do paciente ter desenvolvido essa tendinite. Então, a gente precisa identificar. Por quê? Se foi devido à causa A, o tratamento é X. Se foi devido à causa B, o tratamento é Y. E por aí vai. Então, a gente e o tratamento atualizado de acordo com qual é a técnica mais avançada para me gerar um resultado rápido com esse paciente. Aonde você encontra isso, Rayane? Na evidência. É tudo nos artigos científicos. E eu leio esses artigos, eu analiso a qualidade metodológica deles. Eu gosto muito de falar aqui, porque não basta estar publicado, que quer dizer que é bom. Existe muita coisa publicada que é horrível, péssima. Você pode fazer assim, rasgar e jogar fora. Então, eu monto isso tudo, essa base para o fisioterapeuta. Eu sempre venho compartilhando aqui nas minhas redes sociais, para o fisioterapeuta gerar resultado rápido. Tá? Então, a minha meta é essa, é a gente fazer a nossa profissão dar aquele boom. E as pessoas ter esse olhar que eu tenho pela nossa profissão, ser valorizados. E o caminho da gente buscar a nossa valorização é através das técnicas mais avançadas. É a gente utilizar a evidência. Então, por que eu vou usar a técnica X se ela não gera efeito? Ela não alivia a dor. Para que eu vou usar se ela não gera efeito? Né? Só para desvalorizar a profissão. Então, é essa a minha linha de raciocínio. E aí a gente vai conquistar o nosso reconhecimento, a ser referência, né, na área de atuação e mostrar para o mundo que sim, nós somos profissionais que resolvem. A fisioterapia vai muito além de só esticar um elastiquinho ou abrir a perna ali, fazer um fortalecimento de abdução. Não, tem outras coisas por trás, tem técnicas melhores. Então, é por isso que a gente precisa buscar sempre por essas técnicas melhores, mais avançadas. Agora, vamos avançar aqui. Agora, presta muita atenção nessa parte aqui. Fisioterapeuta. Agora que a live vai esquentar, vai pegar fogo. Mas antes eu vou beber uma água, só para molhar aqui a garganta. Vamos lá, hein? Prestem atenção nessa parte aqui agora. O pulo do gato para o fisioterapeuta acender a luzinha que o paciente possa apresentar uma fraqueza do glúteo médio primeira coisa, é aparecer um paciente para você com alguma disfunção ou comprometimento nos membros inferiores. Isso envolve joelho, tornozelo, pelve, lombar. Então, se ele já apresenta alguma disfunção nisso, você já acende a primeira luzinha. Opa, meu paciente pode estar com fraqueza também aí de glúteo médio. A segunda luzinha que a gente deve acender, que o fisioterapeuta deve acender aí, é quando você olha para o paciente, vai analisar a marcha do paciente, não precisa nem analisar a marcha, não. Quando você olha para ele andando, ele anda rebolando. Então, se aquele paciente, ele anda rebolando, ele rebola demais, ele tem aquela pelve caída ali, você vê que ele rebola, chega até pensando, nossa, mas que pessoa metida, rebola demais, nossa, que parecida, gosta de aparecer, tá rebolando demais. Não, é fraqueza de glúteo médio. Então, também é a segunda luzinha que você acende. Se o paciente rebola demais para andar, provavelmente esse paciente apresenta uma fraqueza de glúteo médio. E por que, Rayane, o paciente que rebola demais apresenta essa fraqueza? Porque o músculo glúteo médio, ele é responsável por estabilizar a pelve. Então, se o paciente apresenta fraqueza desse músculo, do glúteo médio, vocês concordam que essa pelve ela vai ficar sem estabilidade? Ela vai ficar sem essa estabilização? Então, quando ele vai andar, parece que ele está sambando, ele está rebolando, porque não tem músculo para segurar ela. Então, ele fica naquele rebolation mesmo, né? Ele anda rebolando. Aí, nesse momento, olha só, prestem atenção, hein? Pega papel, caneta, anota aí, presta atenção. Nesse momento, você vai bater o olho e vai falar, pronto.
Agora, Raiane, você está me falando que o paciente que rebola tem fraqueza de glúteo médio? Agora eu vou ficar reparando todo mundo. Todo mundo que sair rebolando, eu vou ficar assim, olha lá, ó, fraqueza de glúteo médio, fraqueza de glúteo médio. Gente, vocês acreditam que eu sou assim? Eu faço isso muito. E o fisioterapeuta já tem esse olhar, né? De ficar olhando os outros na rua e ficar falando, ah lá, ó, tem um valgo de joelho, um varo, faz uma rotação externa, interna. E eu fico assim. Eu fico mesmo observando, os outros é feio, né? Mas eu fico observando as pessoas andar na rua. E tem um caso muito engraçado, né? Uma vez eu estava no shopping, essas coisas de mulher, né? Vai no shopping só pescoçar. Anda, 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 compra nada. Olha só vitrine. E aí, de repente, eu andando pelas vitrines, meu marido enchendo o saco para ir embora e eu fingindo que não estou escutando, porque eu queria continuar olhando vitrine. Aí, de repente, quando eu olho para frente, vejo uma mulher rebolando, mas rebolando muito. E aquele que você olha uma vez, você não consegue tirar o olho. Eu tô assim, gente, que fraqueza de glúteo médio. E eu sou pior, eu só não observo e fico quieta, não. Eu quero contar para a pessoa, eu quero chegar e falar assim, ô fulana, você faz alguma atividade física? Então, se você faz, vai fortalecer glúteo médio, né? Fala lá pro pessoal, pro seu fisioterapeuta ou na academia, não sei mais. Então, eu sou dessas, eu quero contar para a pessoa, eu quero ajudar. E aí, nesse dia, tá a pessoa andando na minha frente lá no shopping. E ela para num lugar, eu paro também. Aí ela vai andando, eu ando atrás. E eu tô, gente, eu preciso contar para essa mulher, eu preciso contar que ela tem uma fraqueza de glúteo médio, porque senão ela pode desencadear aí uma dor no joelho, dor no tornozelo, uma dor no quadril, se já não tem. E aí, de repente, ela vai para numa vitrine de sapato. Aí eu vou, parei do lado dela, né? Aí começa, aí parei do lado do meu marido, tá, vambora. Eu tô assim, não, calma, pera. Aí tô lá, aí olha um sapato, olha outro. Aí começa aqueles papinhos, sabe? Nossa, bonita, né? Bonita. Olha aquela cor de sandália, tá bonita, tá? E aí eu comecei a puxar papo com a mulher e tudo levando, né, para poder contar para ela que ela estava, que eu suspeitava que ela tinha uma fraqueza de glúteo médio. Aí, de repente, quando eu olho bem assim para a cara dela, eu falei assim, eu acho que eu te conheço. Aí ela, eu também te conheço. Eu falei assim, ah, pronto. Agora vai ficar mais fácil eu poder fazer a fofoca, né? Vou contar para ela. Aí ela pegou, Raiane, eu estudei com a sua irmã e tal, há tanto, tinha muitos anos que eu não vi, então assim, a gente muda, né, graças a Deus. E aí eu peguei e falei, menina, não é possível que você como é que tá a família, tá tudo bem, tudo bem? Aí realmente eu conhecia, gente, mas foi muito bom, foi um prazer. E aí eu peguei e falei, aqui, mas eu tô te seguindo, eu tive que contar, eu falei, eu tô te seguindo desde o início do shopping. Você anda rebolando e isso é uma fraqueza. Aí expliquei para ela. Falei, você tem uma fraqueza, provavelmente uma fraqueza do glúteo médio. A gente precisa fazer alguns testes para identificar e tal. Aí ela pegou e falou, mas eu tô mesmo. Tô mesmo não, né? Ela falou assim, eu tô com um problema no joelho. Tô com uma tendinite na pata de ganso e tal. Eu falei, pronto, batata. Eu falei, acendeu mais uma luzinha, duas já, rebolando, e agora ela confirma que ela tá com uma tendinite na pata de ganso. Aí acabou que ali a gente conversou mais, morreu de rir, porque eu estava andando atrás dela. Enfim, marcamos uma avaliação e realmente ela tinha fraqueza, virou minha paciente, atendi, já dei alta. Então, isso tudo ali, olha, dentro do shopping, andando atrás e observando ela rebolar. Então, quando você vê alguém que está rebolando demais, se já veio alguém na sua cabeça aí, você está assim, nossa, eu conheço fulano que rebola demais. Faz o teste para identificar. E aí, falando em identificar, né? Como identificar, Rayane, se meu paciente apresenta a fraqueza de glúteo médio? Então, é um teste muito comum, que é o nosso famoso teste de Trendelenburg. Esse teste que você vai identificar se o seu paciente apresenta mesmo fraqueza do glúteo médio. É um teste fácil, simples, rápido de ser realizado, não precisa de nada, de nenhum equipamento extra moderno. Você realiza esse teste rapidinho, fácil ali, e identifica. Se o seu paciente apresentar, você faz nos dois membros, se ele apresentar essa fraqueza, pronto, bingo. É algo que você precisa trabalhar com esse paciente. Lembrando, trabalhar com técnicas avançadas.
Vou compartilhar minha tela aqui, que eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse teste. Ih, minha tela ficou em cima. Então, olha só, esse é o teste de Trendelenburg. Como realiza esse teste, Rayane? Então, esse teste é para o fisioterapeuta diagnosticar se o paciente apresenta fraqueza do músculo glúteo médio e aí se vai ser preciso trabalhar o fortalecimento desse músculo. Que aí, se o teste der positivo, o paciente apresenta fraqueza. Aí você precisa entrar com tratamento fortalecendo o glúteo médio. Então, a primeira foto, né, é uma foto normal. Como realiza esse teste? Você vai pedir o paciente para ficar de costas para você. Ele pode apoiar na parede, né? Então, o bom é que ele apoie a mão, né, na parede para ele não desequilibrar, porque ele vai ficar em um pé só. Então, olha, na foto, ele está com a perna esquerda apoiada no chão e a direita levantada. E aí, você vai pedir ele para ficar nessa posição durante 60 segundos, um minutinho. E nessa posição, se a pelve dele cair, igual a fotinha da direita, se a pelve dele cair, despencar, é porque ele apresenta uma fraqueza do glúteo médio, da perna que está apoiada no chão. Então, isso aqui também é uma confusão que muitos fisioterapeutas têm na hora de identificar, na hora de avaliar, analisar o resultado do teste. Porque parece que a fraqueza está no membro que a perna está para cima, né? Está suspensa, mas não. A fraqueza é no membro que está apoiado no chão. E aí você realiza nos dois membros. E se a pelve despencar, é porque ele apresenta fraqueza nesses dois membros, nesses dois lados, né? Do membro superior, no glúteo médio da direita e o glúteo médio da pelve esquerda, do lado esquerdo. Então, você realiza esse teste. Aí sim, Rayane despencou. E é nítido, você vê mesmo, o paciente está paradinho, ao invés da pelve ficar alinhadinha, aí você vai ficar por trás do paciente observando, ao invés dessa pelve ficar alinhada, ela cai. Aí você fala assim, então tem fraqueza nesse membro que está apoiado no chão. E você só confirma os seus achados clínicos, a observação que você já fez. A primeira, que o paciente apresenta alguma disfunção no membro inferior, e a segunda, que ele anda sambando. Então, você faz o teste para confirmar, para você ter mais certeza que esse paciente apresenta a fraqueza do glúteo médio. E, às vezes, o paciente não tem nenhum comprometimento no membro inferior, ele não apresenta nenhuma disfunção, mas ele anda rebolando. Então, é algo que você precisa observar e trabalhar para prevenir uma lesão futura nesse membro inferior. Então, também é importante a gente avaliar para identificar, tá? Se vai trabalhar, vai realizar um trabalho de prevenção ou um trabalho já de atuando em cima da disfunção, né? Já apresenta fraqueza e já apresenta disfunção. Beleza? Agora, gente, vamos aos exercícios. Então, eu vou ensinar aqui, vou mostrar para vocês 3 exercícios avançados para fortalecer o glúteo médio. Então, se o paciente já apresenta fraqueza, você já acendeu as 2 luzinhas, você confirmou com um teste clínico, né, fisioterapêutico, confirmou, Rayane apresenta fraqueza. Vamos fortalecer? Vamos fortalecer. Então, qual é o melhor exercício? Então, esse artigo, né, é um artigo científico de Damian, Adam e Tânia, de 2020. Eu falei 2020? Não lembro. Uma revisão sistemática com meta-análise. E é uma revisão sistemática muito boa, tá? Como eu disse, que apresenta uma alta qualidade metodológica, então podemos confiar nesse estudo. Eles falaram que esse exercício aqui é o melhor. Vou compartilhar minha tela de novo. Fica mais fácil da gente aprender, né? Esse bonito aí. Então, esse exercício, presta atenção, fisioterapeuta. Esse exercício não pode faltar no seu plano de tratamento se você deseja trabalhar o fortalecimento de glúteo médio com o seu paciente. Inclusive, nesse artigo que eu acabei de falar, né,
dos autores Damian, Adam e Tânia, de 2020, uma revisão sistemática com meta-análise. Os autores comprovaram que esse exercício é o melhor para fortalecer glúteo médio. É o melhor, é o primeiro, é o melhor. E você vai posicionar mesmo vai colocar, né, um mini band ou um teraband amarrado ali acima do joelho do paciente, e o paciente vai fazer um agachamento com a abdução, mas andando. Ele vai dar passos. Ele vai dar um passo, fecha, dá outro passo, fecha. E assim ele vai dando passos, tanto para a direita quanto para a esquerda, com essa faixa ali apoiada, amarrada, né, na região acima do joelho. Agora, Rayane, meu paciente, ele já é mais forte, é um jovem, e a faixinha ali tá fraca. Aí você vai posicionar essa faixa lá no tornozelo. Porque você vai aumentar o braço de alavanca, então você vai deixar mais pesado. Vai dificultar o exercício para o paciente realizar. Então é só você posicionar mais embaixo. Agora, é um idoso. Você pode fazer esse teste com uma faixinha, com um mini band, um teraband mais fraco. E aí, de acordo com o que for fortalecendo, você vai aumentando a intensidade dessa faixinha, desse mini band, desse teraband. Então, esse é um exercício, é o primeiro exercício, né? É o top 1 para você fortalecer glúteo médio. Então, tira da cabeça em ficar fazendo paradinho, paciente paradinho, abrindo e fechando a perna ali, ó. Tira isso da cabeça, tá? Isso você não está fortalecendo de forma eficaz o glúteo médio do paciente. E aí, às vezes, você está trabalhando, está realizando exercício, está realizando intervenção, e o paciente não melhora, não fortalece. Aí você fica assim, né? Nossa, isso aqui já está parecendo psicológico do paciente. Não. Às vezes é porque você não está usando a intervenção avançada. Você não está usando a melhor intervenção para esse objetivo, para aquele objetivo, para o fortalecimento. Tá bom? Então, esse é o primeiro exercício. Anota aí, tira print da tela, guarda esse exercício aí para vocês olharem depois. E se tirar print, posta e me marquem. Agora eu vou te mostrar o segundo exercício. Vou compartilhar aqui a outra. Outro exercício. Então, esse é o primeiro. Falei que eu vou mostrar 3. 3 exercícios fundamentais para você fortalecer o músculo glúteo médio. Então, o segundo exercício é esse aqui, ó. Cadê? Esse exercício. Concordam que ele é bem parecido, né, com o outro, só que o paciente está deitado, decúbito lateral, faixinha no joelho e os pés com flexão aí, né, flexão de joelho, não é perna esticada. Por quê? A perna esticada você não consegue focar no glúteo médio. Você pega outros músculos, principalmente o glúteo máximo, então você não consegue focar no médio. Por isso, de você estar com essa flexão de joelho. Por isso que quando você vai fazer o fortalecimento em pé, é ajoelhado, abre a perna, fecha, levanta. Ajoelha de novo, dá mais um passinho. Então, é sempre com o joelho dobrado, para você eliminar a ação do glúteo máximo e assim focar no glúteo médio. Tá? Então, esse é um exercício fundamental. Esse é o segundo exercício fundamental que deve estar presente no plano de tratamento do fisioterapeuta que deseja trabalhar o fortalecimento do glúteo médio com seus pacientes. Tá bom? Então, anota aí também, deixa esse exercício do lado esquerdo do peito, para quando você for trabalhar o fortalecimento de glúteo médio do seu paciente, você lembrar desse exercício aqui também, tá? Rayane, são só esses? Não. O artigo traz vários outros exercícios também. Eu selecionei os 3, né? Os top 3. Então, esse é o top 2. Agora nós vamos para o top 3, que são exercícios que conseguem focar mais com o objetivo de fortalecer o glúteo médio, né? Então, ele elimina a ação de outros e foca a força, foca o objetivo no glúteo médio. E o mínimo entra ali também de gaiato.
ele acaba roubando um pouquinho a força, mas que não é ruim. Ele também atua bem juntinho com o glúteo médio, então não tem problema. O glúteo máximo que não tem tanta função aí, tá? Ele já atua, já tem outra atuação. Então, o nosso foco é o médio e a gente esquece dele. Então, agora vamos para o top 3. O terceiro exercício é esse. É a ponte unilateral. Então, esse exercício, ele pode ser adaptado de várias maneiras, né? De acordo com as necessidades de cada paciente. Você pode dificultar ele, colocar peso na pelve para ficar mais pesado, se for um paciente mais jovem, um paciente que aguenta um peso. Agora, se for idoso, você pode fazer sem peso nenhum. Pode adaptar com uma faixinha também na pelve, né? Uma faixa elástica. Então, você pode adaptar ele de várias maneiras. Então, esse exercício, ele também é fundamental, ele não pode faltar no plano de tratamento do fisioterapeuta que deseja fortalecer o glúteo médio do seu paciente. Então, o paciente tem fraqueza de glúteo médio, não se esqueça desse exercício, esse é um exercício excelente, é a ponte, né, unilateral. Então, assim, você está focando o fortalecimento, está colocando, né, priorizando o treino de força no glúteo médio. Esse é um exercício também. Então, não tem mais dessa de ficar abrindo, fazendo abdução, tá? Vamos focar nas intervenções, nos exercícios avançados, nesses exercícios atualizados, porque eles já fizeram um ranking. Então, já tem estudos, né? Tem esse estudo de 2020, essa revisão sistemática, comprovando para nós que esses exercícios geram resultados muito mais rápidos. Esses exercícios, eles vão fortalecer o glúteo médio do seu paciente e não ficar abrindo perna e fechando. Tá? Então, vamos começar a ser um fisioterapeuta ouro. Eu chamo de fisioterapeuta ouro aquele que usa as intervenções avançadas. Aquele fisioterapeuta que ele sabe que deve usar uma intervenção avançada, associar essa intervenção avançada a um raciocínio clínico para fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, gerar um resultado rápido, eficaz e, com isso, ser visto como autoridade, referência, valorizado. E aí atingir o faturamento de mais de 7K por mês. Tá? Vou parar aqui o compartilhamento. E aí sim, vamos ativar, gente, o nosso modo Físio Ouro. Tá? É assim que a gente vai ativar o nosso modo Físio Ouro. Como, Raiane? Como é que eu vou virar um Físio Ouro, ativar o modo Físio Ouro? Fazendo isso, usando somente as técnicas avançadas, as técnicas que já foram comprovadas cientificamente. A gente precisa usar a evidência a nosso favor, usar o que os estudos já fizeram, já realizaram. Então, já comprovaram aquilo para nós, já comprovaram isso para nós, que esses 3 exercícios são melhores do que ficar fazendo só abdução e de perna. Então, por que eu vou passar mais abdução para o meu paciente se eu quero fortalecer o glúteo médio? E a Rayane trouxe aqui, mostrou para mim que um artigo provou que esses 3 exercícios são melhores. Então, eu vou começar a usar esses 3 exercícios para me poder gerar um resultado rápido, para eu poder resolver o problema do meu paciente rápido. E aí, pensa aqui comigo, pode ter alguém que vai pensar assim, mas Rayane, se eu gerar um resultado rápido, eu vou dar alta rápido, certo? Certo. E com isso, eu vou ficar sem um paciente. E o meu faturamento vai cair, né? Porque eu vou dar alta, vou perder o paciente. Não está errado esse pensamento, não, né? Mas eu tenho um ouro, né? um segredo para te contar. Existe uma forma de você, né, dar alta para o paciente e, com isso, você aumentar o número de pacientes. Você lotar a sua agenda através de dar mais altas para os pacientes que você já atende. Então, é nesse ponto que eu quero conversar com vocês na quinta-feira. Então, na quinta-feira, toda terça e quinta, eu estou aqui ao vivo, fazendo lives, às 20 horas.
E na quinta-feira eu vou falar exatamente sobre isso. Por que dar alta fisioterapêutica vai me trazer novos pacientes? É o assunto que eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar o ouro de dar alta e você aumentar o número de pacientes, aumentar aí, fazer essa agenda infinita, né? Estar sempre dando alta, mas ter sempre gente para colocar no lugar. É o que eu chamo de agenda infinita, a gente não ficar sem paciente, não ter essa preocupação de, se eu der alta para esse aqui, eu fico sem. Não. É importante a gente dar alta. O paciente enjoa do tratamento, né? E é o nosso tema da live de quinta-feira, às 20 horas. Então, toda terça e quinta, às 20 horas, eu estou aqui fazendo lives em todas as minhas redes sociais. Eu ensino o fisioterapeuta que já está atuando no mercado de trabalho há mais de 2 anos, eu ensino ele a faturar pelo menos 7K por mês com técnicas avançadas, tá bom? Então, na quinta nós estamos aqui, ao vivo. Eu espero vocês. E uma coisa que eu só queria dar aqui uma parte que eu não falei, né? Do tratamento. Então, no paciente com fraqueza de glúteo médio, ou até mesmo ali com a tendinite, igual a Jana colocou, né? Do glúteo médio, não adianta o fisioterapeuta querer ficar colocando ventosa no ventre muscular, TENS, nesse músculo fraco. Se o músculo está fraco, TENS, ventosa, sementinha na orelha, não vai fortalecer o músculo. Você precisa fazer o exercício ativo, você precisa fazer a contração ativa desse músculo, você precisa colocar esse paciente para fazer o exercício certo, avançado, né? E hoje eu trouxe aí esses 3 exercícios avançados que vai gerar um fortalecimento no músculo glúteo médio do seu paciente. Tá bom? Tainara deixou um comentário. Parabéns, Raiane. Eu estava em dúvida exatamente sobre esse assunto essa semana. E você passou o conteúdo de uma forma excepcional. Estarei aqui nas suas lives mais vezes a partir de hoje. Ai, que bom, Tainara. Um beijo. Muito obrigada pelo elogio, muito obrigada pelo carinho. Eu espero que tenha contribuído com a sua prática clínica, com a prática clínica dos outros fisioterapeutas que estão aqui me assistindo. Espero que o conteúdo tenha agregado valor, tá? Na prática clínica de vocês. Tem comentários aqui também no canal no YouTube. Tem um comentário do Alex, show de bola, do André, boa noite. Tá joia? Nilma, Alex. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.